enquanto eu estava pregando na semana passada, né, no culto aqui, e eu, numa hora da pregação, sendo mais para perto do final, eu falei assim, né, que aquilo que Jesus manda a gente fazer, aquilo que Jesus propõe a gente fazer, os mandamentos dele. E eu falei, né, e qual que é a outra proposta? Como que é viver de outro jeito? E isso ficou na minha cabeça essa semana, porque existe uma mentira que a gente aprendeu, né, que ser crente ou ser cristão é pesado, é chato, é difícil, porque o caminho é estreito e é muito sofrimento. E a gente foi assimilando isso, uma vida de frustração, de peso, que é ruim, que é chato, que é difícil. E eu gostaria nessa manhã de libertar você desse pensamento, disso que você aprendeu. Quem aprendeu isso, levanta a mão, que fala assim, é difícil, é chato, é complicado. Então, e a pregação de hoje é simplesmente essa. Por que Jesus é melhor? Então eu vou conversar com vocês o que eu entendo a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo, e por que eu acho que é melhor. Por que eu acho que é melhor do que ter outra religião? Por que eu acho que é melhor do que não ter religião? Por que eu acho que é melhor do que viver nos padrões convidativos que o mundo nos oferece? Porque a gente nunca teve um momento de tanta liberdade e que a gente está vivendo um período que mais ou menos tudo é aceito, né? Especialmente assim, no Brasil, né? A gente já está sendo doutrinado em que você pode fazer absolutamente qualquer coisa, que não vai dar nada errado. Tipo assim, a gente vive numa bagunça. O nosso país é assim, a nossa política é assim, a nossa cultura é assim. E dentro de tantas possibilidades que seriam mais fáceis, mais gostosas, por que Jesus é melhor? Por que a gente escolhe aprender de Jesus? Por que a gente escolhe obedecer a Jesus? Então é sobre isso que eu vou falar. Então vai ser diferente do que geralmente eu prego, né, onde eu pego um texto e a gente fala sobre ele, eu vou falar sobre várias coisas nessa manhã. Então, por exemplo, eu escolhi algumas coisas que são características da Bíblia, né, em que nós encontramos como verdades que são imutáveis no cristianismo, né, que é o relacionamento com Deus, a eternidade, o perdão dos pecados e o relacionamento com o próximo. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós vamos entender o que Deus quer que a gente viva, dificilmente a gente vai sair dessas 4 coisas. Dificilmente a gente vai aprender, ou Deus vai mandar a gente fazer alguma coisa que não tem a ver com uma dessas quatro colunas, entendeu? Ou tem a ver com o relacionamento com Ele, ou tem a ver com a eternidade, ou tem a ver com o perdão dos pecados, ou tem a ver com a nossa relação com o próximo. Então, por exemplo, o relacionamento com Deus. Olha só qual que é a proposta do cristianismo, qual que é a proposta de Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, fala assim, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe um Deus que Ele é todo-poderoso. E esse Deus, Ele governa todas as coisas e Ele criou todas as coisas. E esse Deus grande, poderoso, que criou todas as coisas, Ele é um Deus que Ele quer ter paz comigo e com você. Na cultura dos deuses, o que acontecia muitas vezes? Por que eram oferecidos animais e virgens e crianças e holocaustos para os deuses? Porque esses deuses, eles estavam irados, e um jeito de aplacar a ira desses deuses era oferecendo então esses sacrifícios para que esses deuses não fizessem mal para aquela aldeia, para aquela tribo, para aquele povo. E de repente vem uma pregação diferente: olha, vocês têm paz com Deus por causa de Jesus. Vocês não estão em conflito com a divindade.
Não tem um Deus olhando no céu e falando assim, eu vou pegar você pelo pescoço, se você não fizer o que eu mando, eu vou matar você. Se você não me der aqui as laranjas, o carneiro, o boi, eu vou amaldiçoar a sua família. Por causa de Jesus, nós temos paz com Deus. E a gente parar para pensar sobre isso tinha que gerar um impacto na nossa vida, porque esse Deus que é grande, que é poderoso, que pode todas as coisas, Ele escolheu ter um relacionamento com a gente. Pessoas que falham, pessoas que erram. Nós não somos nem nada muito especial, né? Talvez sua mãe tenha falado que você era especial, mas você não é, entendeu? A gente não é. A gente é normal igual todo mundo. E esse Deus escolheu que a gente tivesse contato com Ele. E aí a gente caminha para um outro assunto, que é a eternidade. E Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, ele coloca um propósito, ele traz para a gente uma revelação que existe algo além dessa vida. Então tem algo para depois dessa vida. E tem dois caminhos, tem o céu e tem o inferno. E por que isso é tão importante? Porque por mais que a sua vida seja difícil, você esteja sofrendo, você esteja em dificuldade, Jesus, ele falou assim, a sua dificuldade, o seu sofrimento, sua dor vai ter um fim. Entendeu? Vai ter um fim, vai acabar. Você não vai viver sofrendo para sempre. Você não vai viver com problema para sempre. Você não vai viver com dificuldade para sempre. Jesus, ele coloca um limite na maldade. Jesus, ele coloca um limite. Ele dá um tempo para que todos se arrependam, mas ele fala assim, ó, aqui, nesse dia está decidido. A partir desse dia, não haverá mais mal, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto, não haverá mais problema, não haverá mais corrupção, não haverá mais inveja, não haverá mais dor. Eu estabeleci esse limite. E daqui para cá é a eternidade. E aí qual que é essa eternidade? Aqueles que crerem em Jesus e estiverem com Jesus vão viver em paz, alegria, amor, bondade, prosperidade, reinando em vida. E aqueles que escolheram a maldade e negaram o sacrifício de Jesus sofrerão a punição eterna pelos seus pecados. E por que eu gosto tanto dessa parte? Eu gosto tanto dessa parte porque eu sou brasileiro. E sendo brasileiro, eu sei que a grande maioria dos corruptos e dos ladrões da nossa nação não sofrerão consequências nessa terra. Não sofrerão consequências nessa terra. Eles vão mandar e desmandar, roubar e desroubar. Desroubar não, né? Vão roubar e roubar mais, né? Vão fazer mais maldades, vão matar mais gente, vão desviar mais dinheiro. E sabe qual vai ser a punição deles? Passear na Suíça, passear nas Bahamas, comprar mansões e mansões no Nordeste e ficarem cada vez mais ricos. Mas Jesus, ele fala assim, aqui isso acaba. E quem não se arrepender vai sofrer eternamente. E apesar de eu gostar muito de pregar a salvação, esses dias eu estou gostando muito de falar sobre o inferno. Muito, muito, mas muito de falar sobre o inferno. Mas esse consolo quem nos dá é Jesus. É Jesus. Então, quando nós falamos sobre eternidade, e que existe um destino final, que é o céu e o inferno, no meio do caminho, Jesus coloca o perdão dos pecados. Por quê? Porque nós também estávamos destinados a esse inferno. Nós também estávamos destinados a esse lugar. Mas olha o que Jesus fala. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então quer dizer assim, que Jesus, ele dá a chance. Por que o inferno é justo? Quero que você entendesse isso. Por que o inferno é justo? Porque Jesus dá a chance para todo mundo se arrepender. Entendeu ou não? Todo mundo tem a chance de falar assim, nossa, o que estou fazendo é errado.
Nossa, o que estou fazendo é maldade. Me perdoa, Jesus. Quero mudar o meu coração e começar a fazer o bem. Pronto, perdoado, salvo, eternidade, glória a Deus. Mas como existem pessoas que vão amar o mal, preferir a maldade, então para essas pessoas tem a punição. Mas para aqueles que se arrependerem, que crerem em Jesus, que colocarem a sua vida aos pés de Jesus na cruz, eles recebem o perdão dos pecados. E também isso é muito importante, essa característica da fé cristã, porque diferente do que muitas vezes é pregado, Deus não considera que todos nós somos bonzinhos e que nós merecemos o céu. Porque a pregação hoje é muito assim, né? Você vai conseguir, é só você decidir, é porque Deus olha para você e Ele quer te dar. E parece que nós somos uma fonte de pureza e que algumas coisas, os outros atrapalham a nossa vida. A pregação é assim, você é pecador, você precisa se arrepender. A pregação é essa, entendeu? Você é pecador, você precisa se arrepender. E aí, através do arrependimento, nós temos o perdão dos pecados. E, para a gente terminar, o relacionamento com o próximo. Um novo mandamento eu vos dou, que os ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, é um resumo, né, bem grande. Por quê? Porque parte-se do ponto que você não faz mal para quem você ama. Entendeu? Por isso que Jesus fala. Jesus falou assim, cara, não dá tempo de explicar tudo, então eu vou resumir. Amem uns aos outros. Aí vai uma outra coisa também, porque hoje a palavra amor, ela está sendo usada para qualquer coisa, né? Ah, eu amo meu pet, eu amo meu carro, eu amo minha moto, eu amo minha casa, eu amo para sempre a minha namorada e daqui 2 meses eu estou com outra namorada que agora eu amo essa para sempre também. Entendeu? Eu amo o meu marido, mas eu amo o meu amante, mas eu amo o meu político. A gente está usando amor para tudo. E o amor não tem nenhum desses significados. Né? O amor não tem nenhum desses significados. A gente foi transformando a palavra amor. Então, quando Jesus está falando assim, olha, você amem-se uns aos outros, Ele não está dizendo para nós termos sentimentos bons uns pelos outros. É isso que a gente confunde. Não, esse sentimento, esse negocinho que você sente no seu coração, que você acha que é amor, isso não é amor. Isso não é amor. Por exemplo, você gosta e você sente coisas boas por pessoas que você nem conhece. Sim ou não? Você não tem um Instagram, aquela pessoa que você olha e você gosta de ver e fala assim, ah, eu amo essa pessoa, eu amo as receitas dela, eu amo, sei lá, tal pessoa, porque você vai ver nos videozinhos dela e você sente um negócio gostoso e você acha que isso é amor. Não é. Não é. Aonde está vinculado o amor? O amor está vinculado em fazer o bem, não em gostar, em fazer o bem. Entendeu? Isso quer dizer o quê? Que você pode não gostar de uma pessoa, mas você tem que fazer o bem para ela. Tá entendendo? Estão entendendo ou não? Que a gente precisa desmisturar. Tem gente que fala que ama a Deus, mas não obedece o que Ele fala para fazer. Entendeu? Tem gente que ama a esposa, mas trai a esposa. Tem gente que ama os filhos, mas não dá atenção para os filhos. Então a gente precisa desvincular esse sentimento. Jesus falou assim, amem uns aos outros. Você não vai fazer mal para ninguém. Você não vai fazer mal para ninguém. Isso é amor. Através da gente vai sair o bem. Então essa aqui é a base, né, do que eu entendo que Jesus quer que a gente viva. É a base do que é o Evangelho. É a base da fé cristã. E tem um texto na Bíblia que uma vez Deus ele começa a se queixar com o povo, né? E ele fala assim, por que vocês são tão rebeldes? Por que vocês são tão obstinados? Por que vocês fazem o tanto mal? Por acaso os meus mandamentos são pesados? Por acaso o que eu falo para vocês fazerem é pesado demais? Não tem justificativa para vocês viverem fazendo mal. Não tem justificativa para vocês serem tão corruptos. Uma coisa é eu pedir coisas que são difíceis demais. Eu entendo. Mas o que eu falo para vocês fazerem não é difícil. E aí eu fiz uma listinha prática de como às vezes a gente entende errado ou a gente simplesmente acredita que é difícil viver o que Jesus fala para fazer, mas que na verdade não tem nada melhor. Então, por exemplo, o que Jesus fala a respeito da família?
amar a esposa, respeitar o marido, cuidar dos filhos, honrar o pai e a mãe. Vocês concordam comigo que num lar onde o marido ama a esposa e a esposa respeita o marido, que os dois cuidam dos filhos e que os filhos honram seus pais, vocês concordam que essa casa é um lugar maravilhoso para viver, sim ou não? Não é simples assim, gente? É ou não é? Imagina, o marido ama a esposa, não vai bater, não vai trair, não vai agredir, não vai desrespeitar, não vai nada. A esposa respeita o marido, ouve ele, dá o espaço dele, faz o melhor para ele, cuida dele. Os dois cuidam dos filhos. Esses filhos não vão ser mal educados, violentos, não vão fazer coisa errada, não vão fazer mal para os outros. Os filhos honram o pai e a mãe. Aí em casa não vai ter briga, gritaria, discussão e tal. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é ruim ou é bom? Fala a verdade, é ruim ou é bom? Bom, é bom. Mas por que a gente acha que servir a Jesus é pesado e difícil? São essas coisas que eu queria que você questionasse nessa manhã. Queria que você questionasse, porque qual que é a outra opção dentro disso daqui? O marido não ama a esposa. E aí se ele não ama, ele é frio, ele pode ser grosso, ele pode ser violento, ele pode trair, ele pode não ficar em casa, ele pode ter outra família. Olha que coisa boa viver assim. É a liberdade de se viver sem ter o compromisso dessa família opressora que nós vivemos. Qual que é a opção do marido, da esposa não respeitar o marido? Estourar o cartão de crédito dele, gastar mais do que deve. Enquanto o cara está trabalhando, ela está fazendo gracinha com o personal da academia, ela está de conversinha com o ex na internet, ela está saindo com o cara do trabalho dela. Olha que, gente, olha como é bom essa liberdade de você fazer o que quiser. Não cuidar dos filhos. Você larga seus filhos. Para que educar? Você pode dar um celular para eles, você parcela em 12 vezes de duzentão, você ganha paz. Deixa eles assistirem pornografia, violência, maldade, deixa o cérebro deles ser hiperestimulado por cortes e recortes, deixa eles vulneráveis a pedófilo, a sequestro. Tá tudo bem, você vai ter paz para você viver. Honrar o pai e a mãe, para quê? Se o adolescente, se o jovem pode viver da maneira que ele quiser, ele é empoderado, ele é livre, ele já tem poder de decisão, até se ele quiser mudar o corpo dele, se ele é menino e quiser virar menina, ou se é menino e quiser virar menino, ele tem poder, ele pode escolher. Afinal, uma pessoa de 14 anos, de 15 anos, já tem toda a sua concepção de mundo formada, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Por que ele tem que obedecer o pai e a mãe? Então, quando a gente vê as coisas que a proposta do cristianismo para a família, eu olho e eu falo assim, rapaz, eu não enxergo nada melhor. Eu não enxergo. Agora, as pessoas querem viver um outro tipo de liberdade. E aí tudo bem, eu estou dizendo para vocês que eu não enxergo nada melhor. Eu não enxergo nada melhor. A respeito do trabalho, a Bíblia é muito clara. Seja honesto e seja justo. Seja honesto, seja justo. Vai fazer o seu trabalho? Faz direito. Prometeu que vai entregar? Entrega. Não vai conseguir fazer? Fala, eu não consigo fazer. Cobre A Bíblia não é contra o lucro, viu, gente? A Bíblia não é contra o lucro. Não é contra o lucro. Mas a Bíblia fala assim, cobre um preço justo. A Bíblia fala assim, para de extorquir as pessoas. Eu fiquei tão feliz de uma coisa que eu ouvi, uma igreja lá de São Paulo, que é uma igreja grande, né? E eu conheço uma pessoa que é de lá, e eles estavam precisando comprar, eu não lembro o que era, tá bom? Eu não lembro, era alguma estrutura, não lembro, era alguma coisa lá, e o preço era mais ou menos 300 mil reais do que eles tinham que comprar lá para fazer o negócio da igreja. E aí, um irmão da igreja
que trabalhava com aquilo, passando por dificuldades, faliu a empresa dele e ele tinha aquele material. E aí um dos dirigentes da igreja chegou para o irmão da igreja e falou assim, a igreja está precisando disso daí, esse material tal, não sei o que, a gente te dá 70 mil para ficar com o material. E o cara aceitou, o cara estava precisando de grana, né? E ele foi todo feliz na reunião lá da administração da igreja. Falou assim, olha, graças a Deus o irmão está quebrando. Ai, que bênção, né? Graças a Deus o irmão está passando uma situação difícil. E aí teve uma oportunidade. O maquinário dele custa 300 mil, mas eu falei para ele que a gente paga 70 à vista, ele aceitou. Na hora que ele falou isso, uma pessoa levantou e falou assim, isso que você está fazendo é pecado. É pecado. Aí todo mundo, meu cara ficou assim, falou assim, veja que belo testemunho, um irmão da nossa igreja, passando dificuldade financeira. A igreja, ao invés de ajudar, vai lá e faz o quê? Explora o cara. Vai lá e arranca as vísceras do cara. A igreja dá um prejuízo para o cara de 230 mil reais. Que excelente cristãos que nós somos. O cara ficou vermelho assim, E aí o pastor aproveitou a jaca, já deu uma outra jacada nele. Falou assim, sabe o que vocês precisam? A marca da nossa igreja é amar as pessoas. E a gente precisa entender que aqui nós não amamos o dinheiro. Chama lá o irmão, fala para ele que a igreja vai pagar os 300 mil reais em todo o maquinário dele. A gente vai negociar só o meio de pagamentos, ele parcela um pouquinho em 4 vezes, em 5 vezes, mas a gente vai abençoar a vida do irmão e não vai explorar ele. É isso que Jesus fala para a gente fazer. Vocês estão entendendo a diferença ou não? Então, quando a Bíblia fala para a gente trabalhar e ser honesto, a Bíblia está falando que é para a gente não explorar as pessoas. Qual que é um dos maiores problemas do mundo hoje? As pessoas são exploradas. Elas são exploradas. E não tem nenhum pudor. Se eu vejo que alguém está passando necessidade, eu vou lá e se eu puder tirar aquilo que a pessoa tem, eu exploro a necessidade dela e tiro mais. E aí a Bíblia fala que isso é pecado. A Bíblia fala que você viver dependendo das pessoas é errado. Não, mas a Bíblia fala isso? Fala, a Bíblia fala assim, que cada um trabalhe com as próprias mãos para se sustentar e fazer o bem. A gente não pode viver de auxílio, a gente não pode viver chupando na teta da mãe, do pai, da sogra, do governo, não pode, gente, não pode. Porque a Bíblia, olha como Jesus é ruim, ele fala para a gente trabalhar. Olha que miserável que é esse Cristo, mandou nós tudo trabalhar, mandou a gente ser honesto. Vamos lá, sobre a fé, a Bíblia é muito clara, a gente não tem que adorar ídolos, não tem que buscar nas estrelas. O que é buscar nas estrelas? Horóscopo, mapa astral, esses trem aí, e não ter outro Deus. A fé cristã é uma fé exclusiva. O que é uma fé exclusiva? Tem um só Deus, um só Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não se relaciona com nenhum outro. Então, a gente não adora líder religioso, a gente não adora estátua, a gente não adora pessoas mortas, a gente não busca inspiração nas estrelas, nos astros, em espíritos guias, a gente não busca relacionamento com nenhum tipo de divindade que não seja o próprio Deus. E quais são as outras opções? Você pode fazer macumba, você pode ir para o espiritismo, você pode criar sua própria religião, você pode ser satanista, você pode ser ateu, entendeu? Você pode fazer todas essas coisas, mas a fé cristã ensina que a gente tem um Deus só e que esse Deus quer se relacionar com a gente. Por quê? Porque esse Deus é o único que fala, que ouve e que vê. É o único que responde às nossas orações e que se importa com a gente.
É o único Deus que entregou. Porque todos os outros deuses querem o quê? Receber. Deus entregou. Irmão, está fazendo sentido para vocês isso ou não? Porque assim, eu não consigo pensar em algo que seja melhor do que viver para Deus, de verdade. Não consigo mesmo. Olha lá, sobre a pureza sexual. Então lá, pornografia, o sexo casual, orgia, eles marcam e deformam a alma das pessoas. Quando o Evangelho ensina a gente, seja bendito entre todos o leito sem mácula, para a gente não andar em imoralidade sexual, para a gente não andar nas seduções, nas paixões da carne, no que diz respeito às questões sexuais. Por quê? Porque as pessoas, elas estão sofrendo e são cativas emocionalmente, porque elas são escravizadas pelo sexo. São escravizadas pelo sexo. As pessoas desenvolvem um monte de neurose, um monte de problema, um monte de insegurança, porque estão escravizadas na parte sexual. A pornografia desestimula, a pornografia é um vício. Ela é um vício. Pornografia, droga e bet, jogo de bet, elas estão no mesmo patamar de vício, tá bom? De dependência, que a pessoa vai criando dependência e ela precisa de cada vez mais para ela sentir o mesmo prazer. Esse é o problema do vício. O vício é um pouquinho te dá um prazer, depois o pouquinho não te dá mais prazer, precisa ser um pouquinho a mais. Aí você usa um pouquinho a mais e te dá prazer, depois dá mais, aí precisa ser um pouquinho a mais. Então a pornografia, o jogo de bet e as drogas, você sempre precisa de um pouco a mais. Quando Jesus fala para a gente viver em pureza sexual, ele não disse que não é para você fazer sexo. Ele falou assim, o sexo que vai te fazer bem é aquele que acontece entre o marido e a esposa. Entre o marido e a esposa. Quantas pessoas hoje são deformadas por causa da vida sexual que viveram ou que vivem? E isso traz marcas para a pessoa interna, traz deformações internas que são sérias. É que muitas vezes vocês não ficam sabendo disso porque as pessoas não falam disso para vocês. Mas quando a pessoa começa a abrir e falar, não, eu quero mudar a minha vida, eu preciso de uma transformação, tem algo me amarrando, e a gente vai fazer esse processo de cura interior, de transformação, de ajudar a pessoa a se libertar, vocês não têm noção em como a parte sexual pode aprisionar a vida de uma pessoa. Então, quando Jesus ele fala assim, viva uma vida de pureza sexual, ele está querendo que a gente viva livre dos males que isso pode trazer para a gente. Que isso pode trazer para a gente. Olha lá, sobre perdoar. Quando Jesus fala para a gente perdoar. Por que perdoar? Porque o perdão ele liberta a nossa alma, o perdão liberta outra pessoa e ele impede o mal de continuar. Quando você não perdoa, você fica mal, entendeu? Você fica mal. Alguém fez o mal para você, qualquer mal, te roubou, te bateu, te traiu, te enganou, ferrou sua vida. Você está amargurado. A amargura, ela embola seu coração de um jeito tão grande que você fica ruim. Fica ou não fica? Dorme mal, ou come demais, ou come de menos, ou não consegue dormir, ou dorme demais, fica pensando na pessoa, o que você vai falar, quando você falar, você encontrar aquela pessoa, e você vai colocar o dedo na cara dela, e você vai falar isso, você vai falar aquilo, você fica criando a história 1000 vezes na sua cabeça, que nunca acontece, que nunca você vai chegar na pessoa e dar um chute na barriga dela, e falar assim, olha o que você fez comigo, e aí você fica cozinhando aquilo lá, e aí às vezes você está pensando naquilo, e aí seu coração está cheio de raiva, e aí sua esposa vai falar alguma coisa para você, você já dá uma patada nela, mas você não está brava com ela, você está brava com essa pessoa que te fez isso, que te fez aquilo, e aí você dá uma patada na sua esposa já responde mal para vocês, vocês começam a brigar porque você está com mágoa de outra pessoa. Alguém já viveu isso ou não? Alguém já passou isso aí? Você começa a brigar com quem não tem nada a ver porque você está magoado com uma pessoa. Às vezes você tem mágoa do seu ex-marido que te largou já faz 15 anos e ele atrapalha o seu casamento hoje porque você carrega marcas daquilo que aconteceu lá atrás. Então quando Jesus fala assim, olha, perdoe, Jesus está falando assim, nada precisa ficar no seu coração que vai te fazer mal.
Fora que quando a gente tem mágoa no coração, o desejo de vingança é muito forte. E aí a gente, quando decide perdoar, a gente decide que o mal não vai continuar. Outra coisa que Deus mandou a gente fazer, descansar. Você acredita nisso? Você acredita que a Bíblia fala para você descansar? A Bíblia fala para você descansar, Ele manda você descansar. A gente vai vivendo, vai fazendo um monte de coisa, e vai se envolvendo com um monte de coisa, e vai trabalhando com um monte de coisa, e aí a gente não descansa, mas a Bíblia fala, cuidado para você não ser consumido pelo ativismo, você não ser consumido pelo dinheiro, você não ser consumido pela ganância, você não perder os melhores anos da sua vida porque você não descansou. A terra tem que descansar, os animais têm que descansar, a gente tem que descansar. Jesus falou que era para a gente descansar. E aí eu vou pensando nessas coisas, e cada vez que eu faço uma leitura da minha vida mesmo, e que quando eu vou olhando para a palavra de Deus, e eu falo assim, tá bom, se eu não fosse crente, e eu faço esses exercícios mentais, sabia? Tá bom, eu vou mudar de religião, amanhã eu vou ligar lá pro povo da igreja e falar, não vou ser mais pastor, não vou ser mais crente, estou revendo minha vida, vou ser outra coisa. Aí eu penso, sabe para onde eu volto? Para o mesmo lugar. Porque eu não enxergo nada melhor. Nenhuma proposta. Entendo que não estou falando de religião, não estou falando de igreja, não estou falando do sistema religioso doentio que nós temos visto na nossa nação. Eu estou falando único e exclusivamente daquilo que Jesus ensina para a gente viver. Vocês percebem essa diferença, sim ou não? Sabem o que eu estou falando, né? Então tá bom. Olha lá, para a gente estar acabando já. A comunhão. Jesus falou assim, olha, estejam perto de pessoas que vivem com Jesus. A estar perto de pessoas que vivem com Jesus aumenta a nossa fé. Jesus falou assim, não andem sozinhos. Não andem sozinhos. E quando vocês forem cultuar, façam isso juntos. E quando você precisar de alguém, procure um irmão na fé. Se você cometeu pecado, confesse seu pecado. Orem uns pelos outros, porque quando vocês orarem uns pelos outros, vocês serão curados. Não julguem uns aos outros, mas suportem uns aos outros, para que vocês cresçam na fé. É engraçado porque a maior crise que as pessoas estão vivendo hoje, vão começar a viver mais daqui para frente, eu não sei se você sabe, que é a crise da solidão. É um mercado que está previsto que vai gastar no próximo ano 2 bilhões de dólares com o mercado da solidão. O que é o mercado da solidão? As pessoas estão se sentindo sozinhas. Então vai ter aplicativo para quem está sozinho, companheiro que você paga a hora para ser amigo da pessoa. Então eu vou contratar o paiola ali, 200 por hora, 2 horas por semana, ele vai ser meu amigo. A gente vai sair, conversar, eu vou contar as piadas, ele vai dar risada. É o mercado da solidão. Remédio, programa de viagem, programas de encontros. E é engraçado que Jesus ele já previa isso e ele falou assim, não andem sozinhos. Vocês não precisam estar sozinhos. Andem com pessoas que acreditam em mim e que vivem o bem. Porque a gente vai passar por momentos difíceis. Mas quando a gente passa por momentos difíceis, junto com pessoas que nos amam, os momentos difíceis se tornam mais fáceis. Olha o que Jesus falou para a gente fazer. O 8. Não amar o dinheiro. Não amar o dinheiro. Jesus fala para a gente trabalhar. Jesus quer que a gente viva bem. Eu não tenho dúvida disso. Mas ele fala, não ame o dinheiro. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Quantas pessoas, na busca desenfreada pelo dinheiro, perderam família, perderam a paz, perderam casamento, perderam saúde, perderam princípios morais, perderam valores morais, porque querem mais dinheiro. Dinheiro, 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 a qualquer custo, a custa de alma, a custa das pessoas, a custa de, não tem nada a ver, a custa de sofrimento,
E aí Jesus fala assim, não amem o dinheiro, porque a vida de vocês não se resume àquilo que vocês têm. A nossa vida não é representada pelos bens materiais que nós temos. E o último para a gente terminar, não tenha medo de fazer o bem. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes a gente faz o mal porque a gente não quer que as outras pessoas fiquem chateadas com a gente. Muitas vezes a gente faz o mal porque a gente tem medo de fazer o bem e sofrer retaliação. A gente faz o mal porque se a gente se opor àquele mal que está sendo feito, você vai perder o emprego, você vai perder a amizade do seu amigo que é tranqueira, você vai perder o relacionamento com o seu pai e com a sua mãe que usam você e que estão fazendo mal. E aí a gente se preserva e Jesus fala assim, não tenham medo de fazer o bem. Não tenham medo de fazer o que é certo. Tenham coragem para fazer o que é certo. Tenham coragem para fazer o bem. E aí quando eu vou olhando para todas essas coisas, e todo mundo aqui concorda que isso aqui é tudo bom ou não? A gente concorda nisso? Quem fala assim, mais ou menos, tem um que eu não gosto. Tem alguém? Pode falar. É tudo bom, não é? Se a gente vivesse assim, imagina, vamos construir uma cidade, tá bom? A nova cidade do amor de Birigui, pronto. Só gente boa vai morar lá. O Vitão vai vender todas as casas para nós, o Rafa vai construir, a gente vai todo morar numas casas bonitas lá. E essas fossem as regras e as leis que existissem nessa cidade. Essa cidade ia ser boa ou não ia ser boa? Ia ser maravilhosa, né? Pois é isso aqui que Deus quer que a gente viva no céu. É que a gente viva no céu. Mas aí, gente, tem um problema. Porque aí parece que a minha pregação está negando a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o caminho é estreito. Não é? Que o caminho é estreito, que poucos vão passar pela porta que leva para a eternidade. A pergunta que a gente tem que fazer é assim, se tudo isso aqui é bom, se essas coisas aqui fazem o bem, e nós queremos essas coisas aqui, mas Jesus fala que é difícil ir para o céu e alcançar a eternidade. Aonde que está o problema? É isso que a gente tem que pensar agora. Por quê? Se aqui todo mundo concorda que isso aqui é bom, se a gente concordou que isso aqui não é difícil de viver, é difícil de ver isso, não é ser, putz, cara, que maravilha isso aqui. Acho que, sei lá, 95% dos nossos problemas seriam resolvidos, entendeu? Mas então por que Jesus disse que o caminho é estreito? O que acontece, irmãos, é o seguinte, tem um versículo na Bíblia que a gente não gosta muito, porque ele é um pouco incômodo, mas Jesus disse assim, quem não pegar a sua cruz e não me seguir, não vai ser meu discípulo. Só que a gente associou a cruz a sofrimento, mas a cruz, o cara não ia para a cruz para sofrer, ele ia para a cruz para quê? Para morrer, não era para sofrer. Para sofrer ele tomava chicotada, para sofrer ele era preso, para sofrer ele era espancado, para sofrer era 40 menos 1, sabe o que é 40 menos 1, né? Sabe o que é ou não? Eles pegavam um chicote, colocavam na ponta do chicote osso, pedra, bolinha de ferro, ia batendo. Vocês já viram a Paixão de Cristo? Quando bate, aqui arranca um pedaço? Então, é aquilo lá que acontece. Por que era 40 menos 1? Porque eles entendiam, por estudos científicos, né, estudos comprovavam que se a pessoa tomasse 40 chicotadas, ela poderia morrer. Ela poderia morrer. Então eles contavam. Quando ia chegar no 40, eles paravam, porque eles achavam que o 40 podia matar a pessoa. Então 38, 39, pá, acabou. Acabou. Então tá bom. Agora a gente começa de novo, até chegar nos 39. Por isso que a pessoa sofria 3 vezes 40 menos 1. Dava 39 e parava, e aí começava de novo. Entenderam? O 40 matava, mas começar o 39 de novo, a pessoa conseguia sobreviver.
Isso era sofrimento. Quando a Bíblia fala que a gente tem que pegar a nossa cruz, é porque, exatamente por causa disso falaram, porque muitas vezes dentro do nosso coração, a vontade vai ser fazer o oposto de tudo que a gente falou que é bom. De tudo que a gente falou que é bom. Porque nós concordamos que isso é bom. Se eu for lá para Brasília, lá no Congresso, lá no Senado e falar isso aqui, todo mundo vai concordar que é bom. Se eu for lá na favela da Rocinha, for lá no Comando Vermelho, for lá não sei aonde, mostrar isso, a mesma coisa, todo mundo vai falar, isso é bom, eu concordo. Qual que é o problema? O problema é que dentro de nós existe a inclinação para a maldade, que vai querer coisas que são contrárias a essas coisas, quando essas coisas não me beneficiarem. E aí Jesus fala assim, se você não estiver disposto a morrer para a maldade que tem dentro de você, você não vai conseguir entrar no reino de Deus. Se você não estiver disposto a matar esse egoísmo, a matar essa avareza, a matar essa violência, a matar essa indiferença, essa ganância, essa promiscuidade sexual, esses desejos e sentimentos egoístas. Se você não estiver disposto a matar isso dentro de você, você não vai conseguir entrar no reino de Deus. Você não vai conseguir entrar no reino de Deus. Por isso que é difícil. Não é porque o que a gente tem que fazer o que é difícil. É porque dentro de nós a inclinação para o mal muitas vezes vai impedir a gente de fazer o que é bom. Por isso que uma pessoa consegue amar a sua esposa, ao mesmo tempo trair a sua esposa. Por isso que uma pessoa consegue amar os seus filhos e ao mesmo tempo não dar atenção para os seus filhos. Por isso que uma pessoa, ela consegue exigir que a outra pessoa seja honesta com ela, mas ela é desonesta com outras pessoas. Por isso que o marido consegue exigir que a esposa o respeite, porque ele é o cabeça do lar, mas ele é incapaz de amar a esposa, proteger a esposa e entregar a sua vida pela esposa. Por isso que a pessoa, ela consegue entender que todo mundo tem que ter uma vida digna, mas se ela puder explorar todo mundo para que a vida dela seja mais digna do que de outras pessoas, ela vai fazer isso. Não significa que ela não concorda, significa que dentro dela, dentro do seu coração, dentro da sua mente, existe a predisposição para o mal, e sempre que Jesus encostou o dedo aí, foi quando ele foi rejeitado. Pessoal, olha, venham me seguir, o reino de Deus está próximo, para os pobres é anunciado o reino de Deus, para os pobres é anunciado o evangelho de Deus. Aí veio aquele mundaréu de gente. Daí Jesus começa a falar, olha, Deus se importa com vocês, Deus se importa, o pessoal está com fome, dê vocês mesmos de comer. Pegou pão, pegou peixe, todo mundo encheu o bucho, sobrou 12 cestos cheios. Aí passou um tempo, teve outra multiplicação de pão, deu pão e peixe para todo mundo voltou com o bucho cheio de peixe. Na terceira vez, estava a multidão reunida. Jesus vira e fala assim, vocês estão atrás de mim, não porque vocês aprenderam sobre o reino de Deus, não porque vocês estão vendo Deus, não porque vocês têm sede de Deus, é porque vocês comeram de graça, vocês beberam de graça, e vocês estão aqui de novo para comer de graça. Eu quero que vocês entendam uma coisa, o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus vale muito mais do que essa comida que você vai comer, e você vai jogar fora, e amanhã você vai estar com fome de novo, mas vocês só pensam em encher a barriga de vocês. Na hora que Jesus dá o tranco, todo mundo, para que grosseria, para que tratar assim, isso aí é jeito de falar. Quando Jesus estava lá curando as pessoas, Jesus estava lá multiplicando, Jesus estava levantando os mortos, Jesus estava lá batendo nos fariseus, todo mundo,
Jesus, ele é demais, olha lá, está acabando com os fariseus, está acabando com a religião, está acabando com essa hipocrisia desses hipócritas que ficam aí fazendo orações, expulando as pessoas, Jesus. E aí Jesus vira e fala assim: se vocês não comerem da minha carne, do meu sangue, se vocês não pegarem a sua cruz, se vocês não me seguirem, vocês não vão entrar no reino de Deus. O que aconteceu? Todo mundo abandonou ele. Todo mundo abandonou ele. Quando Jesus ele falava sobre as coisas da lei, e aí os fariseus olhavam para ele e falavam assim: nossa, ele entende mesmo, nossa, ele é inteligente, nossa, cara esperto, olha que as coisas estão falando. Aí ele virava para os fariseus e falava: vocês fazem longas orações, vocês vão para os melhores lugares da praça e fazem e pegam suas roupas sacerdotais para que as pessoas olhem para vocês e pensem que vocês são espirituais, mas vocês roubam as viúvas, vocês exploram os pobres, vocês fecham as portas do reino de Deus. Era melhor vocês amarrarem uma pedra no pescoço e vocês se jogarem no mar. O que os fariseus fizeram? Alguém se arrependia? Não, vamos matar ele. Vamos matar ele. Então é o seguinte, gente, eu acredito muito na bênção de Deus, acredito muito no milagre de Deus, acredito muito na cura de Deus, eu acredito muito que Deus quer que a gente seja próspero, eu acredito de verdade, eu acredito, eu prego isso, eu busco isso, eu quero que Deus derrame os milagres, as bênçãos dele, está tudo certo, eu acredito muito nisso, mas você corre o sério risco de não entrar no reino de Deus se você só busca as bênçãos dele. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Você corre um sério risco de não entrar no reino de Deus se você só busca a bênção, porque a briga de Jesus era com o mal que está dentro de nós, não é com o mal que está fora de nós, é com o mal que está dentro de nós. Por isso que uma pessoa, ela pode ser conservadora, defensora da família, ela pode ser uma pessoa que é patriota e veste a camisa do Brasil, mas bate na esposa, trai a esposa e é corrupta. É por isso que uma pessoa pode se defender os pobres e quer o comunismo e quer que todos sejam iguais e quer acabar com as castas, mas tem casa em Miami, tem casa na Flórida, tem palácios no Nordeste. É por isso. Porque o discurso é um, mas Jesus olha para dentro do coração de cada um e fala assim: ó, é aqui que a gente precisa mudar. É aqui que a gente precisa mudar. Então, quando a gente fala que ser cristão é difícil, ou que aquilo que Jesus fala para a gente fazer é difícil, eu não acho que é difícil. Eu não acho mesmo que é difícil. Mas, enquanto a gente não matar o mal que está dentro de mim, vai ser impossível, não vai ser difícil. Vai ser impossível. Agora a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, eu tenho que fazer para mim, você tem que fazer para você. Quem está disposto a carregar a cruz? Quem está disposto a falar: tá, estou disposto a morrer. Estou disposto a matar o mal que está em mim. Eu posso me vingar, mas eu vou perdoar. Vou perdoar com uma raiva, mas vou perdoar. Cara, minha mulher é chata, mas eu vou amar. Se depender de mim, a minha casa vai mudar, porque eu vou amar a minha esposa. Eu vou cuidar da minha esposa. Ah, mas e ela? Ela é problema dela. Eu vou fazer isso. Cara, meu marido, ele é intragável. Meu marido é um cara chato. No que depender de mim, eu vou ser uma esposa melhor. Eu não vou mais faiscar, brigar, pegar o cartão dele escondido. Eu não vou fazer isso. Ah, mas no meu trabalho todo mundo é desonesto, mas se não você, no Brasil hoje, se você for honesto assim, eu vou ser honesto. Mesmo que isso custe meu padrão de vida. Mesmo que isso faça eu descer
um degrauzinho ou dois. Eu vou ser honesto. Ah, mas se eu começar a trabalhar, se eu assumir minha vida, parar de depender do meu pai e da minha mãe, eu não vou mais conseguir ter carro zero, vou ter que morar no apartamento alugado. Então eu vou fazer isso. O problema é que a gente quer ser crente, mas não quer que custa nada pra gente, entendeu? A gente quer ser crente, a gente quer as bênçãos, mas a gente não quer que custa nada. Você quer continuar vivendo a maldade. Você quer continuar sendo egoísta. Você quer continuar vivendo de qualquer jeito. E a gente não está disposto a que custe algo para a gente. Só que, irmãos, vai custar. Vai custar. Entendeu? Vai custar. Só que, quando a gente entrega, o que a gente recebe de paz, de amor, de alegria, não se compara. Mas a entrega é difícil. Entendeu? A entrega é difícil. Só que a recompensa é maior. Aí sim, conforme esse mal vai morrendo em mim, conforme eu vou entregando para Jesus as partes que são difíceis da minha vida, e Ele vai construindo algo novo, aí tudo começa a ficar mais fácil. Aí tudo começa a ficar bom. Aí tudo começa a ficar mais tranquilo. Mas custa. Custa. Se você achava que seguir a Jesus ia custar o seu dízimo, ia custar a sua oferta e custar você vir tocar no louvor da igreja, meu irmão do céu, está errado. Vai custar a sua vida, mas a proposta de Deus é que você tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Jesus, pedir para que Ele venha falar conosco. Senhor Deus, estarmos aqui na Sua presença, a gente precisa rever as coisas da nossa vida. Porque às vezes a gente fica pensando que é difícil servir a Jesus, quando na verdade o que o Senhor fala que nós temos que viver é uma vida simples e boa. O que esbarra é a maldade que está no nosso coração. E essa maldade a gente precisa fazer morrer. Essa maldade a gente tem que abrir mão. Essa deformação na nossa mente e no nosso coração nós precisamos colocar na cruz, Senhor. Colocar na cruz não é colocar na cruz os nossos sonhos, as nossas vontades. Colocar na cruz aquilo que é o meu desejo, não é isso. A gente tem que colocar na cruz a nossa maldade, o nosso egoísmo, a nossa ganância, a nossa imoralidade, a nossa vontade de fazer as coisas do nosso jeito, a nossa incapacidade de se importar com as outras pessoas, a nossa necessidade de aprovação, a nossa necessidade de parecer que estamos bem, de parecer que temos alguma coisa. Essas coisas precisam ir para a cruz, Senhor. Aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, que são coisas erradas, aquilo que nós carregamos de marca da nossa cultura brasileira corrupta, tudo isso precisa ir para a cruz, para que a gente viva o que o Senhor quer que a gente viva, para que a gente tenha a paz que o Senhor quer que a gente tenha, para que a gente viva o relacionamento que o Senhor quer que a gente viva contigo, para que a gente viva o relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos uns com os outros. Então essa maldade que está em nós, eu preciso que o Senhor nos dê força, nos dê coragem de olhar para dentro de nós e arrancar o mal, e matar o mal, e cada dia ir entregando para o Senhor um pouco mais da nossa dificuldade, um pouco mais da insegurança que tem no nosso coração, e da maldade que tem no nosso coração, para que sejamos transformados em nome de Jesus. Nos dê uma noite, nos dê um domingo tranquilo, nos dê uma semana tranquila, mas principalmente, Senhor, nos dê um coração novo e uma mente nova, em que a gente olhe para a cruz e a gente fale: eu não desejo nada além de servir Jesus até o fim da minha vida e de ser transformado no meu coração e na minha mente, para que isso gere transformação nas vidas ao meu redor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém e amém. Deus abençoe, gente. Um bom dia, uma boa semana para vocês. Beijo no coração e domingo nós estamos juntos, se Deus quiser.